E nesse vídeo eu vou te apresentar algumas indicações de bons livros na área de segurança da informação. Eu criei algumas categorias aqui e coloquei 5 livros por categoria. Espero que você goste e antes de sair comprando livro ou fazendo qualquer maluquice, dá uma pesquisada certinho sobre o tema, dá uma lida na sinopse dele. Se tiver páginas gratuitas para você ler ali, né, que eles chamam de demonstração, dá uma lida, vê se agrada, não sai comprando só porque eu indiquei, ok? Alguns livros aqui eu indiquei porque eu li, outros porque são indicações de outros profissionais da área que leram esse livro e acharam muito boas e são profissionais que eu tenho admiração, então por isso eu trouxe esses livros. Quando eu li ou quando eu vi para fazer alguma coisa o livro que eu estou indicando, eu vou estar falando para vocês, beleza? Então bora lá! Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre indicações de livros, o que é bastante importante. Antes da gente começar, se você gosta de ler e caiu aqui, o Guia Anônimo agora tem um blog, é blog.guianonima.com. Temos aí diversos artigos escritos já até o momento publicados no nosso blog. Não sou eu quem escrevo os artigos, são convidados, criadores de conteúdos convidados, como por exemplo a Erika Strong Green, a Sabrina do Menina de Cybersec, o Rafa do Hack na Web, o Penegui e entre outros criadores aí tão importantes quanto para esse projeto. Tem muita coisa boa já escrita, já tem artigos sobre IAM, já tem artigo escrito sobre Threat Intel, sobre SQL Injection, um monte de coisa. Dá uma olhadinha lá no blog.guianonima.com e leia os nossos artigos. São 2 ou mais artigos toda semana, se não ocorrer nenhum tipo de imprevisto com os nossos criadores, beleza? Então vamos lá, vamos começar as indicações de livro por uma área que eu gosto bastante, que é redes e infraestrutura. Boa parte desses livros aqui eu li e utilizei eles em teses de TCC e coisas do tipo mais acadêmicas. Então tem primeiramente o Redes de Computadores do Tenable, que é basicamente a bíblia para essa área de redes de computadores. É um livro muito bom, tem algumas coisas do Tenable que eu não concordo muito, como por exemplo ele modificar o modelo OSI para a forma que ele acha mais interessante. Eu acho meio nada a ver, mas fora isso ele tem ótimos livros. Um outro que eu gosto muito de recomendar porque eu utilizei bastante da minha tese do TCC é o Redes de Computadores e Internet do Douglas Comer. É um livro muito bom, muito mais fácil de ler do que o do Tenable e vale bastante a pena. Temos também uma análise de tráfego em redes TCP/IP do João, o Redes de Computadores, Teoria e Prática do Douglas Mendes e o Attacking Network Protocols do James, que é um livro mais voltado para segurança mesmo. Um outro livro que eu tenho que indicar e que não está aqui é o livro de redes de computadores do Kurose e do Ross. Então, se você colocar redes de computadores Kurose, Kurose, você vai achar o livro. É muito bom, é um livro que eu usei também no meu TCC. Ele é bastante extenso, mas tem coisas que eu prefiro a explicação do Kurose do que do Tenable. Então vale a pena. Outro tópico que não poderia faltar é sistemas operacionais. E quando a gente fala de sistema operacional, a gente está falando principalmente de Linux, que é o que tem mais conteúdo acadêmico desenvolvido. Um livro bastante interessante é o Linux Basics for Hackers. E um outro que eu gosto bastante é do Tenable também, Sistemas Operacionais Modernos. Ele não fala somente sobre sistema operacional individualizado, também como ele fala sobre os computadores interconectados entre eles numa maneira distribuída, né? Boa parte da minha matéria de sistemas distribuídos na Faculdade de Ciência da Computação foi baseada nesse livro, tá? Um outro livro bem interessante é a Organização Estruturada de Computadores, também do Tenable. Ele fala sobre a arquitetura de computadores e não necessariamente sobre o sistema operacional, mas para você conseguir entender o sistema operacional de uma forma mais completa, você precisa entender a estrutura de computadores, tá? Vai te dar ali a camada
dentro de um computador, não é a camada OSI de redes, é a camada realmente da computação, e dentro disso tudo a gente vai ter o sistema operacional, e o próprio sistema operacional ele também tem as suas camadas, né? Camada de kernel, camada de interação, camada de output e tudo mais. Isso você vai conseguir entender um pouco melhor nesse livro. Um outro livro que não poderia faltar aqui é a Bíblia do Linux, que foi escrita pelo Christopher Negus, e é um livro bem interessante e super recomendado, ok? Um outro livro que foi escrito pelo Ricardo é o Administração de Redes Linux, Conceitos e Práticas, e é um livro bem interessante sobre a administração de ambientes Linux, ok? Feito aí por um brasileiro. Alguns livros sobre temas diversificados, mas que ainda colocam um pezinho no chão ali, e a Cloud e Tech no geral. A gente tem Cloud Networking, pelo Gary Lee, Inteligência Artificial contra Humanos, pelo Michael e pela Christine, e Desmistificando a Inteligência Artificial, pela Dora. Cloud Computing Security Foundations and Challenges, pelo John, e Investigação Digital em Fontes Abertas, OSINT, basicamente, escrito aí pelo Alessandro, pelo Emerson e pelo Guilherme. São bons livros, são livros que eu recebi indicações. Desses aqui eu não li nenhum, tá? Para não dizer que eu não li nada, eu dei uma passada no livro de investigação digital em fontes abertas para escrever alguma coisa uns anos atrás, tá? Mas não li esse livro, não posso dizer sobre. Só voltando aqui, eu vou citar os que eu li boa parte, tá? Redes de computadores do Tenable, redes do Douglas e o do Kurose que eu citei, que não está aqui no slide, de sistemas operacionais modernos e organização estruturada de computadores. Eu não li Linux Bibli, eu não sei pronunciar isso. E aqui de IA eu não li nenhum desses livros, tá? São indicações de profissionais terceiros que eu conheço ou indicações muito altas em diversos fóruns e sites especializados na internet. Programação, outros livros que eu utilizei também. Os 3 de cima eu li por completo ou utilizei para desenvolver alguma coisa, tá? Esses 3 livros de cima, Black Hat Python, Violent Python e Python para Hackers, foram os 3 livros que eu usei como base para desenvolver o curso do Guia Anônima, o Python para Hackers. Inclusive aqui eu escrevi errado, né? Eu escrevi Python para Hackers, sendo que o nome do livro é Python para Pentest. Já peço desculpa, mas esses 3 livros de cima eu usei para desenvolver o Python para Hackers, que é o curso do Guia Anônima. São bons livros, tá? Existe a versão 2 do Black Hat Python, tá? E o Violent Python é bem interessante também. Os de baixo eu não li, mas são muito bem indicados. Um é sobre Malware Data Science, sobre a ciência de dados por trás do malware, então vai muita programação nessa parada, e Linux Kernel Programming também, já que é para programação de kernel Linux. São ótimos livros. E do Daniel Moreno tem outras indicações aqui, mas eu não indiquei todos os livros deles para não ficar maçante, mas os livros do Daniel são muito bons, ok? Segurança ofensiva, trouxe algumas opções, iniciando pelo teste de intrusão, né, teste de invasão da Georgia Weidman, que é um livro muito legal para quem está iniciando, muito fácil de ler. Eu li, utilizei também ele como base para o meu TCC, bastante inclusive, um livro que tem muitos fundamentos interessantes. Um outro livro que eu estou terminando de ler agora é o The Web Application Hackers Handbook, que é basicamente um manualzão gigantesco para análise em sistemas web. O próximo livro que está na minha lista é esse livro do Royce, que é o Pentest em Redes de Computadores. Ele é o próximo, assim que eu terminar o Hackers Handbook, eu vou pegar ele para ler. Pentest em Aplicações Web do Daniel Moreno, que é um livro bem interessante, que também mostra vários fundamentos, também usei no meu TCC. E o Red Team Field Manual do Ben Clark, que é bastante conhecido na área de Red Team, bastante usado para segurança ofensiva. Para segurança defensiva, eu não sou da área, eu não li nenhum desses livros, mas peguei indicações de amigos, colegas, conhecidos e na internet, tá? Livros que sempre são citados são 3, os 2 primeiros e o último, que é o Defensive Security Handbook, o Intelligence Driven Incident Response e o BTFM, que é o Blue Team Field Manual. São sempre citados, tá? São ótimos livros, pelo que eu li em resumo. E também temos aí o Threat Modeling Design for Security, que é mais para desenvolvimento inicial
e Threat Modeling, ou seja, modelamento, perfilamento de o que vai acontecer numa aplicação voltado para segurança. E temos o Practical Binary Analysis, sobre análise binária na prática. Eu coloquei esse livro na parte de segurança defensiva por termos que na parte de análise de malware, na parte de análise de novas ameaças, ter que fazer essa análise de binários, tá? Mas o livro ele não é somente sobre segurança defensiva, ele fala sobre o desenvolvimento também de funcionalidades, instrumentos e tudo mais voltado para o binário. Então não se limita, tá? Eu coloquei na segurança defensiva realmente pela parte de análise de malware e tudo mais, ok? Aqui eu coloquei como MISC livros que acabam não entrando em nenhuma dessas categorias em específico. Eu iria colocar como livros não técnicos, mas aí também eu estaria quebrando, porque o livro de fundamentos é bem técnico. E o próprio livro ali da contagem regressiva até o Zero Day, ele é técnico também, ele tem umas tecnicidades. Ele não é totalmente técnico, porque é um livro jornalístico, mas ele tem, sabe? E são livros, aqui temos livros que são ou histórias reais contadas, ou algo que uma análise política, uma análise tecnológica e tudo mais. Então eles não são tão focados em algo tipo Python para pentest, que é focado ali no Python, ou teste de invasão, que é focado no pentest. Não, esses livros eles são mais histórias, eles são mais amplos, eles falam sobre mais coisas e não ficam tão presos no techniquez, ok? É isso que eu quis dizer com MISC, que é Miscellaneous, né? Temos aqui o Contagem Regressiva até Zero Day. Eu li esse livro já faz 1 ano e meio, quase 2 anos que eu li esse livro. É um bom livro, ele na metade ele torna um pouquinho maçante, mas depois ele volta a uma boa pegada. É um livro bem jornalístico que fala sobre ataques aí a usinas nuclear. E o Mitnick, A Arte de Enganar, que é um livro mais sobre a história do Mitnick e engenharia social no geral, então não consigo encaixar em outros. Esse livro eu li partes, tá? Eu li partes, não me interessei tanto, desisti. O meu sócio Kevin, ele leu o livro inteiro, diz que é muito bom, tá? Guerra Cibernética, Próxima Ameaça, a Segurança e o que Fazer a Respeito. É um livro aí voltado, é um livro um pouco mais antigo, tá? Então tem coisas aí que já estão rolando hoje em dia que ele cita, mas é bastante interessante. Temos o livro de Governança de Segurança da Informação, que é mais abrangente, e o livro de Fundamentos de Segurança da Informação, baseado na ISO 27001 e 27002, que também é muito bacana, tá? São ISOs que têm certificação e tudo mais, ok? E fora de escopo total, são livros que eu gostei quando li, são livros que eu gosto ainda hoje e de perfis diferentes, tá? 1984, que é um livro distópico escrito pelo George Orwell há muito tempo atrás e é um livro muito interessante, é o meu livro atualmente preferido. A Revolução dos Bichos, que para quem quer começar a ler o George Orwell e não quer começar pelo 1984, que é bem extenso, você pode começar pela Revolução dos Bichos, que é curtinho, fácil pra caramba de ler e é bem bacana. É um livro excelente também, eu consegui ler ele muito rápido. O Pequeno Príncipe, um clássico infantil aí, e para quem ainda não leu, vale muito a pena. Eu, quando era criança, nunca tinha lido esse livro, eu fui ler ele quando eu já tinha uns 20 anos, vale muito a pena, é muito bonitinho. O Poder do Hábito, que é um livro de autoajuda que eu li faz uns 5, 6 meses atrás, que é bastante interessante. Eu achei que seria só autoajuda e acabou não sendo, né? Ele acabou sendo aí um livro bem científico, explicando algumas pesquisas científicas feitas sobre o hábito e tudo mais, e que eu achei bastante interessante, tá? É bem legal a parte científica desse livro, é um recorte aí de diversas pesquisas feitas aí ao redor do mundo. E o Rato Branco, que é um livro que eu já li já fazem alguns anos, curtinho também, fala aí, é uma trama meio que investigativa, meio que drama e tal, que é muito bacana, é bem rapidinho de ler, você não vai se arrepender, é uma história legal, tá? Uma história legal, nada de fantástico, mas é legal. E coloquei aqui como fora de escopo porque são livros que eu gostei na época que li, ou ainda gosto hoje, e queria estar compartilhando isso com vocês, até para fugir um pouquinho do techniquez. Tá? Se você quiser pegar, sei lá, o 1984 e você gosta muito de história em quadrinho,
tem o 1984 em HQ. Ele é bem mais resumido do que o livro original, mas ainda assim conta a história e consegue passar a mensagem que o autor quis passar, tá? E é bem bacana, eu já li os dois, inclusive. Eu li o livro e a HQ. Vale muito a pena, ambos, ok? Então é isso, espero aí que você tenha curtido. Deixa aí os seus comentários. A gente já fez um vídeo sobre indicação de livro, tá no card provavelmente, isso há alguns anos atrás. Tem mais indicações sobre. E se você acha que faltou alguma coisa, antes de colocar no comentário, dá uma olhada lá no nosso Instagram, lá no @canal Guia Anônima, porque a gente postou uma sequência de posts em formato carrossel que tem indicações de livros lá. Então, lá no Instagram eu indiquei muito mais livros do que eu indiquei aqui, ok? Acho que só lá já tem 4 ou 5 carrosséis sobre segurança da informação, um sobre redes, um sobre sistema operacional. Tem muita indicação de livro que não entrou aqui para o vídeo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos e dar uma olhada no nosso blog, blog.guianonima.com, para não só ler os livros que eu indiquei aqui, mas também ler os artigos desenvolvidos pelos criadores da nossa comunidade. Show? Valeu e até mais!